Obrigada. Boa noite a todos. Para todos que estão aqui presentes nesse mais um evento nosso da Comissão de Direito do Trabalho da 12ª Sessão de Ribeirão Preto, juntamente com o Departamento Cultural da 12ª Subseção, coordenado aí pelo doutor André Geia. É um prazer para nós recebê-los no dia de hoje. Saldo aí também a diretoria da 12ª Subseção, na oportunidade. Saldo a presença aqui conosco na mesa de debates da doutora Renata Scarpini, uma direta companheira aqui da comissão, tivemos a oportunidade já de trabalharmos mais de um ano juntos, e principalmente nesse momento complicado aí de pandemia, então tivemos aí essa oportunidade, então saldo a presença da doutora Renata, e, mais do que tudo, a presença do doutor Marcelo Segal. Realmente, para nós, aqui da Comissão de Direito do Trabalho, é um grande prazer recebê-lo. O doutor Marcelo vem aqui nos brindar com uma palestra de um tema que, na minha opinião, é extremamente instigante pelo momento que nós vivenciamos o direito do trabalho, a abordagem aí do compliance trabalhista, pode nos trazer aí uma série de esclarecimentos para essa abordagem aí do próprio direito do trabalho. Antes que eu possa passar a palavra ao doutor Marcelo, para que ele possa, boa noite, pessoal, para que eu possa passar a palavra ao doutor Marcelo, eu gostaria de brevemente ler o mini currículo do doutor Marcelo. O doutor Marcelo é juiz do trabalho, titular da 26ª Vara do Rio de Janeiro. O doutor Marcelo é ex-procurador federal, pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense e pela FGV, professor de cursos de pós-graduação. Então, o doutor Marcelo tem uma larga experiência, será uma grande oportunidade para que no dia de hoje, nossa comissão possa aí discutir a respeito desse tema de tanta importância, que é o compliance, que é o compliance trabalhista. Tá? Então, eu saldo a presença do doutor Marcelo, agradeço ao doutor Marcelo por disponibilizar desse tempo aí para que a gente possa discutir aqui na Comissão de Direito do Trabalho esse tema tão importante, e concedo a palavra ao doutor Marcelo para que ele se sinta aqui em casa, nós estamos o acolhendo aqui na Comissão Cultural da OAB, para que ele se sinta em casa aí para poder proferir a sua palestra. Muito obrigado, doutor Marcelo. Boa noite a todos, especialmente ao doutor Marcelo Braghini, me recebeu com tanta gentileza, muito obrigado pela sua cortesia, a doutora Renata também, e a OAB de Ribeirão Preto, pela oportunidade de podermos circular informação, podermos dialogar, conversar de um tema que me parece bastante relevante. Então, me dirijo aos advogados, às advogadas presentes, também aos profissionais de outras áreas de atuação, porventura, eventualmente, os estudantes também presentes, os servidores. Então, eu vou colocar minha apresentação em PowerPoint, que eu acho que norteia melhor a minha fala. Acredito que todos estejam vendo, correto? Estão vendo, então? Tá. E doutor, eu vou circulando. Ótimo. Então, doutor Marcelo, eu vou circulando em relação ao PowerPoint, espero que passe para todo mundo também, qualquer coisa basta me falar. Então, o doutor Marcelo Braghini fez a gentileza de me credenciar, já me apresentar, e o tema dessa palestra, a proposição, é a questão do compliance trabalhista. Eu fiz uma espécie de itinerário cognitivo para poder dar uma melhor apresentação para todos. Então, falarei um pouco sobre os pilares do compliance e depois, do ponto de vista prático, a aplicação do compliance,
claro que dentro da limitação de tempo, né? Eu tive que escolher, selecionar alguns temas para também não ultrapassar demais o tempo e não fatigá-los demasiadamente. Então, acho que agora já passou o slide, né? Já estamos no slide 2. Então, primeiro tudo, como temos que ter a definição, o conceito, né? No direito, qualquer coisa que nós vamos estudar, o direito é essencialmente conceitual, nós vamos começar com um conceito. Então, o compliance é o conjunto de mecanismos e procedimentos de uma empresa que visa manter a integridade dessa empresa e até mesmo o incentivo de denúncias de irregularidades que, porventura, estejam acontecendo. Então, é uma espécie de uma auditoria extremamente sofisticada, extremamente requintada, e que envolve também a aplicação de códigos que as empresas estão se valendo muito atualmente. Código de ética e código de conduta. Isso vem sendo muito valorizado modernamente nas empresas. Tem empresa, inclusive, que tem um código de ética e tem um de conduta. E outras que aglutinam isso num código só de ética e de conduta, que é, na verdade, aquilo que ela espera, a conduta leal, reta, justa, honesta de seus funcionários, do seu grupo funcional. Então, o objetivo do compliance, e, claro, do compliance trabalhista especificamente, que é o meu tema, são esses verbos, são muito importantes. Prevenir, detectar e sanar problemas, desvios e irregularidades que estejam acontecendo nas relações de trabalho. E isso é muito importante, talvez aí a viga mestra disso. Então, prevenir, evitando, então, medida preventiva, que hoje se valoriza bastante. Então, você, em vez de ter uma atitude reativa, você tem uma atitude preventiva, previne para evitar que o risco aconteça, evitar que o mal, que o passivo trabalhista aconteça. Se não conseguir prevenir, ao menos você detecta e tenta resolver, tenta sanar. Então, prevenir, detectar e sanar. E o compliance, de maneira geral, e o trabalhista também, tem pilares. São, digamos, as vigas mestras nas quais se assenta a própria construção do compliance. E vejam que curiosidade, nos meus estudos, eu vi que assim, esses pilares são basicamente os mesmos. Exatamente. Alguns autores, dependendo da situação, têm uma mudança de nomenclatura de um ou outro pilar, mas a essência deles é a mesma, estruturalmente falando. E eu peguei como referência os pilares do compliance da Controladoria Geral da União, da CGU, mas que se aplica perfeitamente ao nosso caso, que a pessoa tem que saber quais são esses compliance, ou seja, a base na qual se assenta toda essa estrutura. Então, nós vamos ver cada um rapidamente, cada um desses pilares, né? Então, o primeiro pilar é o comprometimento da alta administração. Curiosidade, todos os autores tratam desse pilar como o primeiro, porque sem ele não vai acontecer nada. Se a alta administração realmente não estiver interessada e não aplicar efetivamente o programa de compliance, aí, senhores, nós vamos ter tudo no papel. No papel é bonito, mas na prática, na vida, não se consolidam aquelas filosofias ou aquelas regras. E isso nós estamos cansados de ver no dia a dia, convenhamos. Então, nos papéis das empresas, até na área trabalhista, é tudo bonito, é tudo muito interessante, mas na prática, o que você vê é uma desorganização completa. Então, a condição indispensável é que a alta administração, que muitas vezes será incomodada pelo próprio compliance, e por isso até compreensivelmente pode ter algum tipo de resistência, tenha esse compromisso. E aí se fala que é algo cultural, é uma coisa que vai se fazendo e aquilo vai introspectando nos funcionários, né? na chefia, em todas as pessoas que atuam naquela empresa. Então é importante esse comprometimento, sem o qual é melhor nem começar, porque vai ter um gasto de recurso e não vai ter o retorno desejado. Agora, uma coisa curiosa, eu faço um parênteses. Eu já peguei algumas causas nas quais as empresas têm compliance, um compliance efetivo. Posso garantir aos senhores, é diferente. Você sente claramente, inclusive pela prova produzida, o cuidado, a atenção no trato das coisas. Não estou querendo dizer com isso
que a empresa vai vencer a causa. Não é isso. Mas o olhar é diferente. Você sente claramente, especialmente no tocante às punições, que eu vou falar lá no final, já terminando a minha manifestação. As punições não são dadas assim a esmo. Existe toda uma preocupação de fazer uma verificação, uma sindicância com direito à defesa, mesmo defesa que eu estou dizendo no âmbito extrajudicial, no âmbito da empresa. E aí você vê essa preocupação, e isso me parece que faz a diferença, torna mais robusta, mais musculosa as informações, as teses, a defesa da empresa. Segundo, que a empresa tem que ter uma instância só para fazer isso. Tem que ter um setor de compliance que não precisa ser enorme, não. Ele tem que ser compatível com a grandeza da própria empresa. Mas o importante é que essa instância tenha autonomia, independência e imparcialidade. Ou seja, pessoas que estejam para fazer apenas aquilo e não um acúmulo de função. Uma pessoa que já faz uma atividade também é chamada para fazer aquilo. Obviamente que ela vai ficar dividida e tenderá a dar a sua melhor atenção à sua própria atividade. Normal, claro, até compreensível. E o tempo que sobrar, ela vai dedicar à questão do compliance. Então, se recomenda, para ser eficaz, que haja uma instância, um mínimo, um sistema mínimo, uma estrutura mínima que cuide da questão do compliance. Mas essa estrutura tem, repito, independência, autonomia e tem que ter recursos. Recurso humano, recurso material e recurso financeiro. Então, vai ser realmente um setor novo na empresa, podemos dizer, cujo objetivo é apenas aquilo que eu já falei, prevenir, detectar e sanar os problemas ocorridos no âmbito das relações de emprego. O terceiro pilar é fazer a chamada análise de perfil de risco. Atenção, o que é risco? Risco é a possibilidade de ilícito. Isso é que é risco. Ninguém tem risco zero. Sempre haverá um risco, maior ou menor. O que se busca com compliance é reduzir, mitigar, suavizar esse risco. Então, mitigando as possibilidades de ilícitos de toda a sorte, inclusive na área trabalhista, ocorrerem. E isso envolve, além de um próprio controle eficaz, a identificação também dos parceiros de negócio. Por exemplo, fornecedores. E alguém pode perguntar, mas Marcelo, mas fornecedor não tem nada a ver comigo, fornecedor tem a loja dele, eu tenho a minha, eu não tenho nada a ver com isso. Sim, mas será que uma empresa hoje pode dizer que não tem nenhuma responsabilidade? Um caso emblemático, a Zara, que hoje está sendo condenada e está sendo... E contra ela, assim, se tecem muitas críticas por comprar coisa de facção de trabalho que usa trabalho infantil. É verdade que é uma empresa diferente, é verdade que ela vai dizer que não sabe daquilo, que não tinha como saber, porque ela não fiscaliza, mas me parece que, modernamente, o que se busca é justamente que você faça essa análise, para que isso não aconteça. E é até importante que isso pareça ser uma coisa assim só bondosa, generosa, e que vai depender da pessoa ter boa vontade. Negativo. Eu estava vendo até outro dia um fundo dos bombeiros de Nova York. É um fundo lá dos bombeiros que serve, esse fundo paga, complementa as aposentadorias dos bombeiros. Eles têm milhões de dólares e aplicam na Bolsa de Valores no mundo inteiro. E só aplica em empresas que demonstram responsabilidade social. Senão ela não quer, para falar assim, mas peraí, você vai ter um dinheiro aberto, você vai ganhar uma fortuna, mas não quero ganhar fortuna. Não dessa maneira. Eu quero ganhar de forma lícita. Então, eu não posso apoiar um tipo de atividade, uma empresa que tem fornecedores que fazem uso de trabalho escravo, trabalho infantil. Então, isso é uma visão moderna, porque antigamente todo mundo achava que era estanque e um não tinha responsabilidade com o outro. As empresas terceirizadas, olha quantos problemas nós temos na Justiça do Trabalho com empresa terceirizada. Ela é contratada muitas vezes pelo menor preço e todos aqui os advogados sabem o que eu estou falando. Empresas terceirizadas que desaparecem com a mesma facilidade com que são criadas, deixando um passivo trabalhista grande. Nós temos a questão da responsabilidade subsidiária, da súmula 331 do TST,
Então, assim, identificar o perfil, repito, fornecedor, empresas terceirizadas, essa relação da empresa com o setor público, que é muito problemática, sabemos todos, os escândalos aí pipocam a todo momento. Então, isso é um dos pilares também do compliance. A análise e perfil desses riscos em relação a terceiros para prevenir a empresa. Eu vou botar daqui a pouco uns exemplos clássicos, claros, em relação a isso. Quarto e penúltimo, a estruturação das regras e instrumentos. A empresa tem poder regulamentar. Ela não tem poder legiferante, ela não pode criar leis, mas ela pode criar regulamentos internos. Está dentro do poder diretivo do ius variandi do empregador. E isso significa a criação, elaboração e a atualização também daqueles códigos que eu falei, de ética, de conduta e dos procedimentos para prevenir qualquer tipo de irregularidade. E isso envolve não só a detecção, mas proteção a quem denuncia, porque tem que ter uma forma da pessoa denunciar e não ser perseguida, ainda que seja denúncia anônima, e as medidas disciplinares para serem adotadas ou até para remediar a situação, se possível for. E o último pilar é o monitoramento contínuo. Significa que o sistema tem que se retroalimentar, tem que se verificar as deficiências que foram encontradas pelo próprio sistema de compliance, e isso realimenta continuamente o sistema, gerando um aperfeiçoamento, uma atualização contínua daquilo nas empresas. Ademais, esse sistema e o programa de compliance, ele envolve realmente uma sinergia de várias áreas. Então, o setor de compliance tem que ter uma relação estreita e harmônica com outras áreas, outros setores, como, por exemplo, recursos humanos, RH, a área jurídica, a auditoria interna e o departamento contábil e financeiro. Então, eles têm que estar, repito, de forma sinérgica, atuando em prol da própria empresa. Ignorar isso, porque alguém pode falar, Marcelo, isso é custoso. É verdade, tem um custo. Mas ignorar isso propicia ou permite, com maior ênfase, primeiro, a desconformidade com as regras legais. Você não vai estar atuando de acordo com a lei. Compliance significa, na verdade, a tradução conformidade. Conformidade com o quê? Com a lei. Então, vai gerar desconformidade, vai gerar possivelmente uma responsabilização dessa empresa, e eu estou falando do passivo trabalhista criado não só pelos empregados da própria empresa, mas pelos seus parceiros de negócio, e acima de tudo, talvez o que muitas empresas temem mais do que tudo, porque a empresa com recurso infinito ou quase infinito, talvez não tenha tanta preocupação com o restante, mas o abalo da rigidez reputacional da empresa. Pessoal, isso não sei nem o preço que dá para poder falar. Exemplo icônico e recente, aquela questão do Carrefour, que o indivíduo lá, aquele cidadão, foi morto. Pergunto a vocês, é possível o Carrefour, com sucesso, falar, olha, eu sou o Carrefour, mas eu não tenho culpa naquilo não, porque o segurança não era meu empregado, é de uma empresa terceirizada que foi contratada. Como não é o meu empregado, então eu não tenho responsabilidade nenhuma, não tenho culpa nenhuma, então, por favor, não apontem o dedo para mim. Eu sou uma vítima também. É possível isso? Não. O Carrefour, com certeza, tem dinheiro para pagar. Acredito que sim, que até está entrando já em negociação para fazer o pagamento. Não acho que haja problema de caixa para poder fazer o pagamento da pensão mensal vitalícia pelos danos extrapatrimoniais que foram causados. Mas a rigidez reputacional da empresa, as ações despencaram. A perda foi uma coisa estratosférica. Isso a empresa tem receio. Isso a empresa tem medo. Eu estou dando um exemplo. Poderia dar muitos outros. Aí, bancos, então, a todo momento, problemas de condenação. Então, peguei um exemplo num post e a condenação alta, mas também talvez dinheiro não seja o problema propriamente para o banco, mas a reputação dela no mercado, sim. Também não é o único, tem outros bancos também que já foram condenados pelas mais variadas violações que o compliance busca justamente evitar. Detectar, como eu falei, prevenir isso e remediar, se for o caso.
E olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que olha que coisa interessante. O empregado é um empregado, a empresa é o empregador dela. A pergunta é, eu como empresa, eu sou o patrão, eu tenho alguma coisa a ver com o empregado, se ele faz alguma coisa errada na rua? Tradicionalmente se falava não, problema dele, pessoal, ele não está fazendo aqui na empresa, está fazendo fora, é a vida pessoal dele, eu não tenho consequência nenhuma em relação a isso e não tenho ingerência sobre isso. Isso está mudando. Dependendo da situação, a atitude causada pelo empregado, todos concordam comigo? Pode abalar, arranhar o bom nome da empresa. E um exemplo que eu trouxe, que achei bem interessante, é que aquela invasão no Capitólio, muitas empresas estão fazendo rastreamento e dispensando aqueles empregados. É um modo de falar à sociedade que ela não aceita aquele tipo de conduta, independentemente de não ter sido praticado, e não foi mesmo, na estrutura geográfica da empresa. Mas não importa, porque de alguma maneira se associará a conduta daquela pessoa à empresa, ou se poderá associar potencialmente. Isso é uma coisa nova, porque antigamente não se pensava dessa maneira. E hoje pode acontecer dessa atitude do empregado, dependendo da situação, trazer consequências para a empresa, e a sociedade exige que essa empresa tome uma providência. Isso a gente está vendo aí nesses programas de televisão, pessoas que eram patrocinadas por empresas, e dependendo das atitudes dela, a empresa não quer mais ter o seu nome associado a uma pessoa que pratica alguma coisa que vai contra os princípios que ela defende. E a sociedade exige. Então, como eu falei, compliance significa conformidade, respeito às leis, e aí é importante, para respeitar a lei, saber os próprios limites. O empregador precisa conhecer os seus próprios limites. O empregador tem bastante poder pela lei, mas o poder dele não é absoluto. Há restrições, há limites. Nós chamamos até de ius variandi. É o poder do empregador comandar e punir. E isso, pela doutrina, se subdivide em poderes diretivo, dar ordens, dar comandos, regulamentar, como eu falei, criar regras internas, código de ética, código de conduta, por exemplo, fiscalizatório, fazer fiscalização, a verificação da regularidade dos trabalhos, e o poder disciplinar, que é de aplicar punições aos empregados que estejam se desviando de um padrão legal ou normal aceitável. Então, eu quero ver com os senhores os próprios limites do poder diretivo, e aí fazendo agora, nessa segunda parte, uma aplicação mais prática dessas regras de compliance, do que pode ou não pode fazer. Agora, o que pode ou não pode fazer significa que, por trás disso, tem um estudo profundo, que a pessoa tem que estar antenada com as leis, antenada com as decisões das cortes superiores, para saber o que pode ou não pode fazer e sustentar isso junto aos tribunais, se for o caso. Então, o primeiro limite do poder diretivo, talvez, seria o mais importante de todos: a proibição de qualquer prática discriminatória. Não se pode discriminar as pessoas no âmbito da relação de emprego. Isso está na Constituição Federal, mas também numa lei muito famosa, 9.029 de 95, que fala a proibição de qualquer prática. Então, senhores, é de forma genérica, qualquer uma. Então, não se admite, independente aí a questão de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, tudo isso é proibido. Qualquer tipo disso é proibido. Ou seja, eu poderia trazer como regra a proibição taxativa de discriminação. E se houver discriminação, e é um caso muito comum que a gente estuda, é a dispensa desse empregado por prática discriminatória, de acordo com o artigo 4º, se houver essa dispensa, o lesado, a vítima, poderá optar entre a reintegração ou o pagamento em dobro do período de afastamento, artigo 4º, incisos 1º e 2º. O que a gente tira disso é a proibição, e, portanto, os gestores têm que estar cientes disso, que eles não podem discriminar. Não se tolera atitudes discriminatórias. Na pré-admissão, eu trago assim, algumas perguntas que muita gente faz, e é justamente questão que pode envolver compliance. A empresa pode exigir do candidato a emprego certidão de antecedentes criminais? Queria saber se você já foi condenado, se já cumpriu pena, para poder ver se eu te contrato ou não.
Então, a resposta, eu já vou colocar direto a resposta, depende. O TST fez o julgamento desse IRR, que está na tela, incidente de recurso repetitivo, e foram aprovadas 3 teses. Essas 3 teses norteiam a possibilidade ou não de exigir certidão de antecedentes criminais. O que eu posso dizer é o seguinte, se estiver na lei essa previsão, e eu vou trazer um exemplo, é possível exigir, claro. Agora, nos casos em que a lei é omissa, se entende que a legalidade ou não, a legitimidade ou não de exigir a certidão de antecedentes criminais depende do tipo de atividade que o empregado vai prestar. Portanto, não é alguma coisa que eu possa dizer, olha, sim, não, ou essas categorias sim. Então, são as 3 teses, está a primeira aí, dizendo que, em princípio, não é, como regra, não é possível a exigência de certidão de antecedentes criminais, a não ser que o ofício tenha uma fidúcia especial, um grau especial de fidúcia. A tese 2 desse IRR, é o que está na tela, ele traz os casos nos quais pode-se exigir legalmente, validamente, a certidão de antecedentes criminais. Então, reparem vocês, empregado doméstico, cuidador de menor, idoso e pessoa com deficiência, creche, asilo, instituição, motorista rodoviário de carga, empregado de agroindústria, que maneja ferramenta pérfuro-cortante, bancários e afins. Atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas. Ou que atuam com informações sigilosas. Eu só quero lembrar o seguinte, esse item 2, eu até sublinhei, a exemplo de, esse rol não é taxativo, é exemplificativo. E a tese 3, finalizando isso, é que se houver a exigência da certidão, sem que haja justificativa, sem que haja essa previsão, ou legal ou da jurisprudência, isso já gera por si só dano moral. Essas 3 teses. E aí trouxe uns posts aí, ó, a construtora condenada exigiu certidão de um servente. Que grau de fidúcia é essa? Tão diferente que o servente de obra tem que levar certidão de antecedentes criminais? Outra, essa foi bem recente, foi desse mês ou mês passado. Então, um auxiliar também tem que não tem grau de fidúcia. Fidúcia todo empregado tem, né? Você tem alguma confiança mínima em todos os empregados. Eu não vou dizer o contrário, que eu desconfio de todos os meus empregados. Então, fidúcia todos eles têm, todos eles há. Mas a gente está falando de um grau de fidúcia elevado. Por outro lado, o próprio TST permitiu que empresa de telemarketing exigisse certidão antecedentes criminais. Por quê? Porque essa pessoa tem acesso a informações sensíveis sobre a pessoa, o seu nome completo, seu endereço, seu telefone, eventualmente quanto você ganha, onde você trabalha, os filhos que você tem, e isso na mão de pessoas com uma intenção mal intencionadas pode causar um prejuízo enorme. Ela tem informações sensíveis, acesso potencial a essas informações. Então, o TST admitiu. E aquilo que eu falei, previsão legal, dou como exemplo a lei do vigilante. Está na lei do vigilante, 7.102 de 83, artigo 16, inciso 6, como requisito para ser vigilante não ter antecedentes criminais. Portanto, para o vigilante, é legítima a exigência desse tipo de certidão. Lembrando, apenas um lembrete, que está muito se falando também da LGPD, a Lei 12.965, 2014, todos nós estamos falando e analisando, a Lei de Proteção de Dados geral, ela se aplica também às informações desses candidatos a emprego, é importante. Até o descarte dessas informações tem que ser feito de forma regrada. Essas informações do candidato que não foi contratado, não importa se foi ou não contratado, não podem ser doados, vendidos, trocados, nada, hipótese alguma. Então, só um lembrete que se aplica também. Prosseguindo. E eu posso exigir, Marcelo, do indivíduo lá, se ele está com certidão negativa do SPC Serasa? Quero ver se ele não está devendo na praça. Não quero contratar um cara que já está devendo. Mas se ele está devendo, eu já vou presumir que ele vai me roubar para poder pagar o que ele está devendo lá. É possível ou não é? Pessoal, não é possível também. Na verdade, não é escrito na lei uma coisa ou outra, mas a jurisprudência vem se consolidando de forma sistemática no sentido de que isso é prática discriminatória. Você não quer contratar alguém que está devendo porque você acha com a presunção de que a pessoa vai praticar algum ilícito contra você. Primeiro, você não sabe a situação que a levou a isso. Segundo, que a própria inserção em cadastro restritivo de crédito pode ser irregular. Tem centenas ou milhares de ações de pessoas questionando a inserção indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito.
E terceiro é autofágico, porque se eu não dou o emprego, ele precisa do emprego para ganhar o dinheiro, para pagar a dívida e tirar o nome do SPC. Se eu não dou o emprego, ele não tem o dinheiro e não vai continuar naquele cadastro restritivo de crédito. Então, é uma coisa que vai se alimentando e não chega a conclusão nenhuma. O que eu posso concluir com os senhores é que é uma prática discriminatória. Trouxe até do Ministério Público do Trabalho, tem uma orientação número 8, confirmando, ou de acordo com a visão do Ministério Público, é discriminatória essa exigência de qualquer, isso pode ser SPC, Serasa ou qualquer cadastro similar restritivo de crédito, para que a pessoa seja contratada ou para que ela permaneça no emprego. Na vigência do contrato, doutor Marcelo, tudo ok até isso? Deixa eu perguntar, não sei se eu estou com uma cadência muito rápida ou está muito devagar, podem falar, mas para mim o importante é que esteja sendo útil. Doutor Marcelo, tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, tá, okay. Tá excelente. Tá bom. Então, na vigência do contrato, eu selecionei, repito, algumas, tá? Teria muito mais, mas a gente tem uma limitação de tempo, então tive que escolher. Durante o contrato de trabalho, uma pergunta que envolve compliance. Eu posso fazer revista nos empregados, na saída? Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor, e tal. Eu queria ver se você está levando alguma coisa. Mostra sua bolsa, sua mochila, abre aí a carteira. Pode ou não pode? É uma pergunta interessante que envolve também compliance e envolve a análise das decisões judiciais. Então, nós temos que fazer uma distinção, é muito importante, entre revista íntima e revista pessoal. São duas coisas diferentes. A revista íntima é quando a pessoa tem que se desnudar, tem que mostrar a contragosto partes do seu corpo para satisfazer essa gana policialesca do empregador para ver se ele está sendo furtado ou está havendo uma agressão ao seu direito de propriedade. Isso é revista íntima, é o seu corpo. Então, o que eu posso dizer claramente, que já está positivado, é proibida a revista íntima nas mulheres. Repare, é o artigo 373A, inciso 6, que proíbe o empregador de proceder revistas íntimas nas empregadas ou funcionários. Reparem que é o sexo feminino que ele está usando, né? Sempre empregadas ou funcionárias é proibido. E depois da CLT, ainda teve uma lei 13.271 de 2016 que ratificou isso, essa proibição, estendeu inclusive também para clientes, então não é só funcionários, e trouxe multa, o valor da multa para o caso de descumprimento. Então, revista íntima para as mulheres é proibido. Proibida a revista. Aí eu fico pensando, mas Marcelo, você mesmo falou que era empregado ou funcionário. Então, para homem pode, porque a lei não fala empregados, fala empregadas. Então, na verdade, a jurisprudência se encarregou de estender essa proibição também para os homens, por questão de igualdade de gênero, porque o que se busca é garantir, preservar o direito constitucional que você tem do decoro, da sua intimidade. E ela não pode ser agredida, ou pelo menos ela vai preponderar, prevalecer, sobre o interesse do empregador de querer proteger o seu patrimônio. Então, entre o patrimônio e a dignidade, esta prevalecerá. Então, podemos concluir que não é possível revista íntima em homens nem mulheres. Então, eu falei primeiro da revista íntima e falei, olha, outra coisa é revista pessoal. Vem se compreendendo a doutrina, mas também a jurisprudência, que revista pessoal é a revista feita em bolsas, sacolas e carteiras dos empregados. Espero que tenha ficado claro para todos a distinção de revista íntima para pessoal. Então, não tá tocando, mostrando o teu corpo. Mas você vai ter que exibir bolsa, sacola, carteira, seja o que for. E aí vem a pergunta, pode fazer ou não? O Ministério Público do Trabalho, ele é refratário a isso, entendendo que bolsa, sacola e carteira é uma projeção, é um prolongamento da tua própria personalidade, já que ali tem coisas que você carrega que não quer que os outros fiquem vendo. Mas o fato é o seguinte, o TST, e aí o norte me parece que é realmente a decisão judicial, ele vem tolerando a revista pessoal, a revista nos pertences, justamente. Então, a revista pessoal, como eu falei, botei revista pessoal, isso, revista íntima e revista pessoal.
o TST vem admitindo a revista pessoal, só traz algumas exigências. Tem que ser feito de forma moderada, discreta, ou seja, não pode ser feito na frente de todo mundo, porque causa constrangimento para a pessoa. Então, não pode. Acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver alguém abrindo a sacola, mostrando na frente, às vezes, de outros empregados, de clientes, de fornecedores. Não pode. Então, tem que ser um ambiente discreto, ou seja, mais reservado e sem imposição de maiores constrangimentos para o empregado. Então, nesse caso, o TST diz que está dentro do poder fiscalizatório do empregador. Então, não é se pode ou não fazer, é como que é feita a revista pessoal que dará a tônica da sua ilegalidade ou não, ou legalidade. E aí trouxe um post do TST, dizendo até que o uso de raio-x, que é uma forma até interessante, que nem a abertura tem que fazer, né? O empregador quer saber se tem determinados produtos lá, que ele está fabricando, se está junto ao empregador. Então, validando dentro daquela filosofia, né? Partindo do entendimento de que isso é uma revista pessoal e esse tipo de revista não causa maior constrangimento, não é tão invasivo, podemos dizer assim. Outra pergunta, a empresa pode instalar câmeras ambientais para preservar o meio ambiente de trabalho e preservar, inclusive, seu patrimônio? Resposta, sim. A empresa pode instalar câmeras ambientais. Pode ter até, sei lá, muitos equipamentos de informática e cada um tem uma câmera. Isso é até possível também. O que não é possível, eu vou dizer o contrário, é ter instalação de câmera para um e apenas um empregado. Isso não é possível. Isso seria prática discriminatória, porque traz vexame, constrangimento e tal em relação aos seus pares, aos demais empregados. E não pode instalar câmera em vestuários e banheiros. É proibido. A câmera ambiental se entende que ela é até útil para preservar o patrimônio do empregador e preservar o próprio empregado. Porque se ocorrer algum crime, sei lá, um assalto, alguma coisa, as câmeras poderão identificar a dinâmica dos fatos e, eventualmente, até as pessoas. E, atualmente, tem sido muito comum, os advogados sabem que eu estou falando, prova de justa causa por gravações. E essa tecnologia hoje está acessível, está barata, todo estabelecimento tem uma câmera. Então, essa câmera aí, essas filmagens, o que ela captura é válido, claro que sim. Pode ser como meio de prova, mas, como eu disse, não pode chegar ao ponto de violar a intimidade desses empregados. Então, em banheiros e vestiários, não é possível, em hipótese alguma, e aí não tem restrição. É até interessante, eu peguei um caso uma vez para julgar, tinha uma câmera em vestiário. Só que olha que coisa curiosa, a câmera era falsa. Comprovadamente a câmera era falsa. E o empregado vinha pedindo indenização. Ele falou assim, eu ficava um maior constrangimento lá, o pessoal tal, não sei o quê. Aí a empresa dizia, não, mas olha só, a câmera é falsa. E provou que a câmera era falsa mesmo. Era falsa. Aí vinha a interrogação, e aí? Tem dano moral ou não tem dano moral? Era falsa. Mas será que esse indivíduo não ficou constrangido? Porque ele não sabia que era falsa. Ninguém estava escrito lá, câmera falsa. Não colocava. Então, eu fui até pesquisar e teve um julgado do TST no sentido de que sim, claro que aquilo gera constrangimento, porque a pessoa não sabe que é falsa. Se soubesse que era falsa, também o empregador não ia colocar lá. Então, era uma forma assim, né? De certa maneira, é igual aquela arma de brinquedo, né? Que é o assalto com arma de brinquedo. Você vai saber identificar que é uma arma de brinquedo? Não, né? Então, foi uma coisa interessante. Prosseguindo, já estou encaminhando para a parte final, tá? Como eu falei, não quero ficar cansando em demasia, mas de alguma maneira a gente conversa sobre coisas atuais, me parece. São atuais, são corriqueiras, não é alguma coisa fora da realidade. Empresa pode fazer monitoramento do e-mail corporativo desse empregado? Tem sido muito comum na admissão esse empregado receber um e-mail da empresa. Tem até o arroba, vem o nome da empresa, provavelmente. O e-mail corporativo. A empresa pode ou não pode monitorar? Aí, pessoal, tem que fazer uma distinção do e-mail corporativo para o e-mail particular. O e-mail particular não pode ser monitorado de maneira alguma, senão é até crime, porque o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, fala da inviolabilidade da correspondência. Você não pode abrir carta alheia. E tem a correspondência eletrônica, que é o e-mail particular da pessoa. É a mesma coisa, mas com um viés moderno.
Já o e-mail corporativo, o entendimento atual é de que ele é uma ferramenta de trabalho. Olha que coisa interessante. É uma ferramenta moderna, nem eu estou dizendo o contrário, mas é uma ferramenta de trabalho. E, como tal, o empregador pode sim fazer o monitoramento. Então, o e-mail corporativo, alguns chamam de institucional, pode sim ser monitorado. Não há problema algum. E isso já gerou bastante justa causa, com prova por parte do monitoramento, né? A partir do monitoramento do e-mail de determinados empregados, não seria a primeira vez que aconteceu. Agora, só o que se recomenda dentro dessa estrutura de compliance, até de regra, norma de conduta, e código de ética e código de conduta, é que o empregado seja comunicado, apesar de parecer o óbvio, na admissão, que esse e-mail corporativo é apenas para uso profissional. Para que ele não alegue, até pode mesmo acontecer, mas eu não sabia que eu podia fazer para uso. Já teve caso até de uma pessoa que usou o e-mail corporativo para pedir emprego em uma empresa concorrente. Não é o e-mail corporativo um e-mail para isso, obviamente que não. Ou já teve caso de acabou transmitindo coisas pornográficas, né, para outras pessoas e tal. Então ele tem que ser comunicado que a finalidade é só profissional. Ele tem que ser comunicado que, se não respeitar isso, poderá ser punido. E isso tem que estar materializado num documento, tem que estar escrito. E esse escrito tem que ser entregue formalmente ao empregado quando ele for admitido. Então, ele não poderá, no futuro, alegar ignorância. E, por outro lado, se entende, dentro de um princípio da boa-fé, que permeia o contrato de trabalho, que, se ele souber, ele não vai fazer um uso inadequado daquele e-mail. Assim se imagina, assim se espera. Falando em ferramentas tecnológicas, tem sido muito problemático, uma reclamação recorrente sobre essas coisas de tecnologia, né? Especialmente grupo de WhatsApp, né? De trabalho, mas que tem que ver o que pode colocar, né? E aí eu botei até um post do próprio TST, do CSJT, o que não deve ser colocado nesses grupos, ou deve ser evitado, tudo mais, que são coisas que não têm relação com o trabalho. Terceirização, dentro daquela situação de conhecer o parceiro de negócio, aquela análise de riscos, a terceirização tem sido muito comum nas empresas. Muito comum. Tanto assim que nas reclamações trabalhistas, em toda a pauta, tem pelo menos 2, 3, 4 processos envolvendo terceirização. Tem sido muito comum, eu diria mais. O poder público é o maior terceirizador do Brasil. É o que mais contrata, tanto a União, estados, municípios, especialmente vigilância, limpeza, conservação, dentre outras muitas atividades. Então, tem sido uma realidade inegável, é uma modalidade nova, porque o contrato de trabalho tradicional você tinha empregado e empregador, era uma relação bilateral. Agora, essa relação com a empresa prestadora de serviço, ela é trilateral. Tem a empresa que recebe o serviço que nós chamamos de tomador, a lei chama agora de contratante, é o nome novo do antigo tomador. Tem o empregado, que é empregado de uma outra empresa, que a gente chama de empresa prestadora de serviço, ou empresa contratada, que vai colocar aquela mão de obra à disposição da empresa tomadora, recebendo dinheiro, ganhando dinheiro. Então, uma coisa interessante e importante. Num primeiro momento, o TST, inclusive por meio da súmula 331 do TST, definiu que só poderia terceirizar a atividade meio. A atividade meio é aquela que coadjuva, colabora, incrementa a atividade final da empresa, mas ela não é indispensável, então poderia terceirizar. Já a atividade fim, que é a atividade final, a atividade precípua para a qual a empresa foi criada, não poderia ser terceirizada. Essa era uma visão antiga, mas eu faço questão de falar. E ela vigorava até pouco tempo atrás. Quem lê a súmula 331 até hoje tem lá essa redação, porque também não foi cancelada. Então vamos imaginar um colégio. Qual a atividade fim do colégio? É ensinar, transmitir conhecimento. O professor é um profissional inserido na atividade fim do colégio. Logo, o professor não pode ser terceirizado, que é a atividade fim. Já a cantina, por exemplo, é a atividade meio. Você ter lá um local para tomar um café, comer alguma coisa e tal, é mais agradável. Mas se não tiver cantina, eu vou dar aula da mesma maneira. Então é atividade meio, consequentemente poderia ser terceirizada. E assim vai, a gente vai ver em cada tipo de atividade. Então o TST definiu dessa maneira e era até criticado porque não havia responsabilidade subsidiária na lei.
E muita gente dizia que, nesse caso, o TST estava criando norma, criando uma imposição que seria a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, do contratante, quando não havia previsão legal. Porém, com a reforma trabalhista, com a mesma lei 13.467, ela alterou a CLT, mas alterou também a lei 6.019 de 74, criando dois tipos de empresas que podem colocar pessoas à disposição de outras empresas, e previu em dois artigos que estão na tela, o primeiro, o outro vai ter no slide seguinte, permitindo a transferência desse tipo de atividade, ou assunção por parte da empresa de terceirização, de qualquer atividade da empresa contratante, inclusive a atividade principal. Então, podemos chegar à conclusão? Pode terceirizar tudo, concordam? Está aí no artigo 4º, e também está no artigo 5º, parágrafo 5º. Na verdade, não é esse, não, é esse aqui. É o 10... Não, a responsabilidade, desculpa. O artigo 4º traz a possibilidade de terceirizar tudo, inclusive a atividade principal. Então, eu, em tese, poderia ter uma empresa sem nenhum empregado. Tem 150 pessoas circulando. Pô, Marcelo, você está crescendo. Pois é. Quantos empregados você tem? Nenhum. Como nenhum? Estou vendo um monte de gente circular. Então, todo mundo aí é terceirizado. Todo mundo. Independentemente da atividade. E aí a lei, com essa mudança também, trouxe, aí positivando a responsabilidade subsidiária, que a gente só tinha na súmula 331 do TST. E agora a gente tem na própria lei 6.019, o artigo 5º, parágrafo 5º, está aí a responsabilidade subsidiária, e no 10, parágrafo 7º, essa responsabilidade, e ela praticamente daqui a pouco vai superar a súmula 331, a gente nem vai precisar usar a súmula, já pode usar a lei direto. Apesar de que a 6.019/74 é uma contratação por um tempo limitado, né? Não é alguma coisa que seja permanente. E, assim, paralelamente a isso, há um tema julgado pelo STF, foi famosíssimo para nós, tema 725, com repercussão geral reconhecida, e a tese sufragada pelo Supremo Tribunal Federal está aí na tela, dizendo que pode terceirizar o que quiser. Você não pode limitar o desejo, a vontade do empregador, porque ele tem liberdade na forma pela qual ele vai explorar a sua atividade econômica. E, no final, ele mantém apenas a responsabilidade subsidiária do contratante. Então, isso, na verdade, foi assim, a possibilidade de terceirizar tudo. Aí, assim, então todo mundo está terceirizando tudo? Também não é isso que está se vendo. Porque a terceirização, de certa maneira, leva a uma precarização. Se você terceiriza, inclusive, o que é a tua atividade fim, você cai, assim, o teu nível, né? E aí, provavelmente, a concorrência hoje é muito grande, então você tende a perder, entendeu? O fato de hoje poder terceirizar tudo, eu não vi algum colégio que terceirizou tudo, não vi. Eu não vi até agora um hospital que terceirizou médicos, todos os enfermeiros, também nunca vi. Então, existe uma situação intermediária, mas eu estou falando em tese. Então, em tese, pode terceirizar sim. Então, o que a gente conclui? Terceiriza ou não terceiriza? Então, dentro do compliance que eu venho falando, é o seguinte, terceirizar ou não é uma decisão gerencial. Mas, resolvendo terceirizar, tem que investigar o parceiro, tem que saber que parceiro é esse, o que ele tem de patrimônio, o treinamento, e exigir, e fiscalizar. Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas também, claro. Se ele está depositando fundo de garantia todo mês, se ele está recolhendo INSS todo mês, se ele está pagando o 13º salário, se ele está pagando as horas extras, pelo menos dos empregados que ela coloca à tua disposição. Pelo menos isso. Então, isso vai garantir que não tem ação na justiça? Não vai garantir. Mas, com certeza, vai mitigar um eventual passivo trabalhista. Porque se chegar a esse ponto, eu já sei, porque eu fiscalizei, que não tem problema de não ter depósito de fundo de garantia. Não vai ter problema de não ter recolhimento de INSS. Não vai ter problema vai ter outros problemas, talvez, mas não esses. E isso já significa que você suaviza o passivo. E punições é a última parte, já chegando ao finalzinho. No Brasil, nós temos, aí sabendo, dentro do poder disciplinar, o poder punitivo do empregador, as punições, nós sabemos, são a advertência, suspensão, dispensa por justa causa. Vou ter até uma escadinha, né, que dá para dar ideia para todos. A advertência para pequenos lapsos, pequenos deslizes, ele é advertido, admoestado para mudar o seu comportamento. Se ele já advertido, reitera naquele comportamento, ou já pratica de plano,
Uma coisa mais grave pode ser suspenso, a gente vai ver daqui a pouco no slide seguinte, a suspensão no máximo é de 30 dias, e ele fica em casa, quantidade de dias, e não vai receber pagamento, claro, para poder estimular o arrependimento. E, por último, a dispensa por justa causa, que é a mais alta punição trabalhista que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Toda dispensa por justa causa pressupõe a prática de uma falta grave. E aqui a regra de compliance é muito importante para verificar a falta praticada e propor ou sugerir uma punição que seja equivalente à falta praticada. Pessoal, uma curiosidade. A advertência não está prevista na CLT. Olha que coisa curiosa. Todo mundo adverte, é aceito por todo mundo, e nem eu estou dizendo o contrário, não. Mas é uma curiosidade. Não tem previsão na CLT. A única lei que prevê a advertência como punição é a lei da mãe social. Apenas uma curiosidade, que eu não vou mudar o mundo inteiro. Vai todo mundo continuar sendo advertido, e acho que é uma coisa válida também, para chamar a atenção da pessoa, para ela se consertar. É apenas uma curiosidade. Sobre a suspensão, lembrando, o prazo máximo de suspensão contínua é de 30 dias. Não se pode suspender um empregado por mais de 30 dias contínuos. Pode ser, sim, fracionado. Ó. 5 dias, suspensão. Mais adiante, mais 10 dias. Aí lá na frente, mais 5 dias. Depois, mais não sei quanto tempo, mais 7 dias. Aí até pode ser que o somatório disso ultrapasse 30, não tem problema. Mas de forma contínua, não pode ser superior a 30 dias. Está no artigo 474 da CLT que está na tela, sob pena de se presumir a dispensa sem justa causa. Ou seja, não se admite esse tipo de punição, que seria radical demais. 2 regras de ouro da punição. Primeira, falta não punida significa falta perdoada. A partir do momento que o empregado praticou a falta, o empregador tem o direito de punir, mas deve fazê-lo num prazo razoável, sob pena de se presumir a remissão. Remissão com 2 S's, perdão daquela falta. E antes que alguém pergunte, mas Marcelo, qual o prazo então para poder punir? Pessoal, não tem na lei, ó, tem que ser no mesmo dia, na mesma hora, na mesma semana, não está escrito. O que os doutrinadores dizem é que a punição tem que ser contemporânea à falta praticada. E eu vou além. Contemporânea à ciência pelo empregador de quem cometeu aquela falta. Um exemplo aí bom, desvio de dinheiro em banco. A auditoria do banco bate lá e não pode parar enquanto não descobrir quem é o culpado. Não importa quanto dinheiro vai gastar, dinheiro não é problema para o banco, mas ele não pode admitir de maneira nenhuma que tem alguém que está fazendo alguma coisa errada. Então tem que bater auditoria, faz engenharia reversa, eles verificam, tem uma tecnologia muito apurada e chegam ao culpado, ainda que demore algum tempo. A partir do momento que o empregador sabe quem é o culpado, exige-se dele a punição, se ele quiser punir. Mas se ele não punir, fica perdoado. Tá? E a segunda regra de ouro, não se admite dupla punição pela mesma falta. Você não pode ser punido, não se admite o bis in idem. E nós pegamos emprestado isso no direito penal. Então vamos imaginar, pega um empregado lá flagrando o empregado acessando site pornográfico pelo computador da empresa. Isso é algo inadmissível. O empregador chateado fala assim, olha, você tá, não quero ver você está suspenso por 5 dias, sai daqui, pega suas coisas e vai embora para casa. Ele pega as coisas e vai embora para casa. No 6º dia, ele retorna, cumpriu os 5 dias de punição. Aí a empresa fala, olha só, aquilo que você fez é muito grave e é um precedente perigoso para os outros que vão ficar te imitando, você tem que ser o exemplo, então eu estou te demitindo agora por justa causa. Pergunta aos senhores, é válida aquela justa causa? Resposta, não, porque por aquela falta ele já foi punido. Suspensão é modo de punição. Então, você não pode suspender novamente pelo mesmo fato. Não se admite bis in idem. Claro que se 2, 3 meses depois ele foi flagrado de novo acessando site pornográfico, aí poderia ser dispensado por justa causa. Não teria problema nenhum. Né? Então, não se admite, repito, o bis in idem. Então, trouxe um post em relação a isso, já terminando o material. Tem umas lendas, eu vejo muito isso, até na prática, muita lenda por aí sobre punição. Então, muita gente só pode ter suspensão se tiver 2 advertências, só pode ter justa causa. E eu fazendo processo, às vezes, um cara lá, todo malandro, aí, excelência, ele não pode me dar justa causa. Eu falei, por que não? Por que ele não me deu 2 suspensões?
Falei, mas onde é que está escrito isso? Está na CLT. E para mim... Então só me ensina aí, ó, tem a CLT, mostra onde é que está escrito isso. Não está escrito em lugar nenhum, isso é lenda. O que nós temos é o seguinte, a punição tem que ser equivalente à falta praticada. O compliance ajuda bastante nisso. O empregador tem que ter sabedoria no momento de punir. Por que isso? Se ele pune de forma branda demais, ele perde o direito de fazer uma segunda punição, porque eu acabei de falar que não pode ter bis in idem. Por outro lado, se ele pune de forma severa demais, o empregado chegou atrasado, ele deu justa causa. Então, ele corre o risco, muito claro, de que aquela punição será anulada pelo Poder Judiciário. Né? Então, por isso, a sabedoria no momento de punir e o setor de compliance, que atua fortemente nisso, quando existente nas empresas. Então, faz a apuração interna, essa que eu falei para os senhores no início, que dá muita credibilidade para a empresa, porque a empresa cuida como se fosse o primeiro juiz da causa, por assim dizer. Então, instaura um processo interno, imparcial, justo, com a possibilidade de defesa do acusado, pode fazer defesa por escrito, verbalmente, pode até levar testemunhas se ele quiser, ou se ele quiser não faça nada, mas ele teve a chance de se defender, ele não tem a obrigação, porque a maioria não dá essa chance, mas isso envolve ter um sistema mais aprimorado, mais exuberante, mais requintado, tudo ser documentado, e eu já peguei esses casos de empresas que fizeram auditoria, o processo interno, então estava claro a preocupação que a empresa teve, tudo foi documentado, tudo foi materializado em documentos, isso transmite uma credibilidade muito grande, e ter, no setor de compliance, um órgão julgador interno imparcial, ele não está ali para defender propriamente o empregador, que vai concluir e vai sugerir ou uma punição, quando for o caso, ou uma forma de remediar aquela situação. E, claro, levar para as instâncias superiores para que aí sim a punição seja aplicada. Então, senhores, eu gosto sempre de terminar minhas falas assim com isso, que eu gostaria para todo mundo, uma estrada aí tranquila, uma estrada pavimentada, muito tranquila até de dirigir, mas que na prática a gente sabe que a vida é cheia de buracos, problemas, dificuldades, mas que nós vamos superar com estudo, com dedicação, com esforço e tudo mais. Deixo também uma propaganda para quem quiser, na verdade, 2 propagandas. Uma de um e-book, para quem quiser, eu vou fornecer gratuitamente. O meu objetivo é circular a informação, esse debate, que eu acho que enriquece a todos nós. Eu vou colocar no slide seguinte. Esse aqui é o meu site, marcelserral.com.br. Tem o Instagram também, quem quiser se associar lá, gratuitamente também, claro. Aí todo dia eu coloco como se fosse uma pílula, falo durante 1 minuto sobre um tema de direito do trabalho, processo do trabalho, ou direito previdenciário, mas sempre tudo curtinho, que as pessoas não têm muito tempo hoje, eu sei como é que é. Tem uma comunidade também, quem quiser conhecer, está aí. E o e-book que eu separei um e-book sobre desvio funcional, equiparação salarial, acúmulo funcional e reenquadramento. São coisas que eu vejo que tem, assim, às vezes, uma certa dificuldade e as pessoas confundem um pouco, então eu trago umas regras, tudo assim, muito objetivo, muito claro, com figuras, gravuras, então coloco à disposição com meu maior respeito e tudo mais, basta pedir lá, vão mandar gratuitamente, e assim, dizer da minha felicidade, eu terminei aqui meu slide, vou devolver a palavra para o doutor Marcelo, mas agradecendo muito a oportunidade, espero ter colaborado para a gente sempre dialogar, conversar sobre direito e cada um enriquecer-se de alguma maneira e, quem sabe, até utilizar esse conhecimento na sua vida prática, no seu dia a dia. Portanto, agradeço imensamente e, doutor Marcelo, eu agradeço também o senhor ter cedido uma parte do seu tempo para mim, foi muito generoso da sua parte e foi por isso que eu pude ocupar um espaço um pouco maior e eu passo a palavra do senhor, agradecendo também a doutora Renata e a todos os presentes. Doutor Marcelo, foi extremamente esclarecedora, eu acho que o tema é sempre muito palpitante, a gente trocar essa experiência, uma experiência larga, né, na área trabalhista, e poder trazer para essa perspectiva do compliance, eu achei muito enriquecedor para nós, né, debatermos e discutirmos isso. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de passar a palavra à doutora Renata, né, para que ela possa fazer as considerações dela e os questionamentos, os eventuais questionamentos, e, obviamente, ao final, nós vamos aí tentar selecionar algumas questões,
né? Eu vou junto com a Renata, tentar selecionar algumas questões para que a gente possa, né, fomentar essa ideia do debate aí com relação a esse tema. Doutora? Doutor Marcelo, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante exposição. Foi dinâmica, foi didática, leve, trouxe um conteúdo atualíssimo e nos prendeu a atenção até agora. A gente quer ficar ouvindo o senhor falar mais, porque nós estamos aqui, né? Só absorvendo tamanho conhecimento, conteúdo. Foi uma delícia ouvir o senhor falando, foi muito bom e abriu muito os horizontes sobre essa perspectiva do compliance. O pessoal está pedindo depois para o senhor disponibilizar o link no chat, o link do seu e-book. Tá bem. Mas nós temos, assim, eu acho que o senhor trouxe um tema tão instigante que borbulhou vários questionamentos, inclusive no chat e também em outras plataformas. Eu gostaria de trazer para o senhor algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal que está acompanhando. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é da Priscila, que está acompanhando a gente. Ela fez a seguinte pergunta que eu achei muito interessante e que é a dúvida de muitos advogados. Compliance é semelhante à advocacia preventiva? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, depois eu volto noutras questões. Eu acho, Priscila, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que o compliance é também a advocacia preventiva, mas não é apenas a advocacia preventiva. Então, realmente, até as pessoas intuitivamente já adotavam medidas junto aos seus clientes para evitar passivo trabalhista, porque isso nos Estados Unidos já é pacífico, é super valorizado, e aqui no Brasil começou também, por conta até dos passivos trabalhistas, que muitas vezes comprometiam até a sobrevivência da empresa. Então, muitas pessoas e muitos advogados já fazem de certa maneira, e eu recomendo fortemente que façam mesmo. O futuro é a advocacia preventiva, mas o compliance é algo mais, bem mais, diria eu. É um sistema, na verdade, interno, não é apenas ter um advogado externo ou da própria empresa que cuide das suas causas, mas sim um sistema organizado previamente que vai buscar essa harmonização das condutas com a lei. Então, nós vamos ter como consequência esperada uma diminuição das discórdias, dos problemas, dos conflitos, inclusive dos conflitos trabalhistas, das ações, dos processos e das condenações. Mas, então, na verdade, envolve também a advocacia preventiva, mas quase como uma consequência e não como a causa. Ótimo. Outro questionamento também, doutor Marcelo, que é muito comum, inclusive aqui na nossa região, é a seguinte questão. O Sérgio traz um caso assim, exemplificativo sobre um vendedor que tem metas a cumprir, né? Ele tem metas, ele não está cumprindo metas, lógico que a empresa vai cobrá-lo dessas metas, porque ela precisa disso para poder movimentar a financeiro, e ele entra na justiça e pede um dano moral, enfim, por esse excesso de cobrança de metas. Como que o senhor vê que o compliance pode atuar nessa parte de cobrança de metas que hoje é, digamos assim, o calcanhar de Aquiles de muitas empresas em relação à indenização por dano moral? Olha, eu acredito, muito obrigado pela pergunta, ele vai servir como modulador. Na verdade, a cobrança de metas está dentro do poder diretivo do empregador. A forma pela qual haverá essa cobrança de metas é que poderá dar a tônica de um dano extra patrimonial, dano moral. A cobrança excessiva dessas metas pode, de fato, gerar problemas. E problemas, inclusive, problemas emocionais no empregado, sabemos todos. Eu estava vendo, inclusive, o rol das 10 maiores causas de afastamento por auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e na 7ª e 8ª colocações exatamente essas doenças, transtornos de ansiedade e síndromes relacionadas a síndrome de pânico e tudo mais, depressão, em razão, muitas vezes, das condições ambientais de trabalho desfavoráveis. Nisso incluído, nesse caso, a cobrança excessiva de metas.
Agora, onde que vai uma cobrança justa de metas e uma cobrança excessiva de metas? Algumas empresas têm que fazer cobrança, e é uma coisa normal, é uma coisa natural, vive-se disso. A cobrança excessiva é que não pode ser admitida e é ilícito e, portanto, pode gerar um prejuízo para a empresa, pode gerar um dano moral, que é violação a direito de personalidade da pessoa. Então, o compliance vai, na verdade, modular isso, vai dizer até onde pode ir, zelando pelos interesses legítimos do empregador, mas preservando a saúde dos empregados. Então, se porventura nós tivermos um gerente que está cobrando excessivamente as metas, fora de um padrão normal de bom senso, de razoabilidade, o compliance vai cuidar de ter um canal de denúncia interna contra esse funcionário, o que não significa dizer que ele tem que ser mandado embora, não. Talvez dependa de uma orientação para esse gestor, para esse gerente, de que aquela atividade dele, em que pode ser até bem intencionada, ela gera prejuízo para a empresa. No futuro, né, por conta de ações que venham a ser demandadas, a perda ocasional, episódica daquele funcionário afastado pelo INSS e outros problemas mais que poderão surgir. Ótimo, excelente. Doutor, o Marcelo Veiga também trouxe um questionamento a respeito da revista íntima, né? No caso de mulheres trans. Ele traz a seguinte pergunta. A respeito do artigo 3º-A da CLT, acaba sendo inclusivo no sentido dessa proteção ser dada também a mulheres trans? O que o senhor me fala? Sim, Márcio. Sim, é a figura humana, a pessoa humana. Então, a revista íntima é inadmissível para todos, sem distinção, sem discriminação. Então, também as mulheres trans, claro que elas são pessoas, essas mulheres estão protegidas também. Então, é para todos. Não teria sentido a lei não querer discriminação e discriminar, seria uma contradição. Então, sim, a sua resposta, há a proteção, sim. E hoje, e cada vez mais, é um tema bem atual, esse que você está colocando, a preocupação com o bem-estar dessas pessoas no ambiente de trabalho. E, a propósito, eu já pedi, já foi colocado o link que me pediram, doutora Renata, para o e-book, tá? Então, pode mandar, que a minha assessoria manda rapidamente o e-book. É bem legal, um material bem interessante. Ok. Doutor Marcelo, agora o questionamento é meu. É o seguinte, eu sempre tive uma visão de que a compliance ela não necessariamente precisava ser na união de todos os setores, que o senhor trouxe para nós na sua exposição, que ela deveria haver aí um somar de esforços dos departamentos jurídico, pessoal, etc. Eu gostaria de trazer uma figura de um sistema que eu gostaria da sua opinião, se o senhor acha que poderia ser enquadrado como compliance, apesar de não ser interligado em todos os departamentos. Uma empresa aqui de Jaguariúna, uma empresa, uma cervejaria muito conhecida, estabeleceu um programa muito bacana chamado Meu Doutor. Esse programa funciona assim, dentro da fábrica existe uma médica que trabalha no lado psicológico, que trabalha no lado físico desses funcionários, ela está lá à disposição deles também na questão ergonômica, e com esse trabalho dentro da fábrica, a fábrica teve redução de acidentes, redução de afastamentos, ela teve uma maior motivação dos funcionários que puderam ter uma ajuda emocional. Então, esse tipo de programa, o senhor acha que é uma forma de compliance? Ou a compliance só estaria interligada no sistema de código de conduta, mais dessa parte de orientação, ou ela pode atuar de forma efetiva? Eu acho que essa situação, que é muito bem colocada, e a empresa muito inteligente está colhendo esses bons frutos, e eu recomendaria que fizesse a mesma coisa que o seu doutor com o departamento jurídico, doutora Renata. Uma situação que eu verifico toda hora, a questão do limbo jurídico previdenciário trabalhista.
Então, a pessoa tem alta médica previdenciária do INSS, retorna para a empresa, é feito o aso de retorno, aí o trabalhador é considerado inapto, é reencaminhado para o INSS, e o INSS mantém a alta médica. Então, trazendo aquela situação do limbo previdenciário trabalhista. Então, talvez, se a empresa pudesse ter também o advogado a favor desse empregado para ajuizar a ação para o restabelecimento do benefício previdenciário, ele ficaria bastante satisfeito. Essa ideia é bem interessante, muito boa essa ideia. Mas o que eu disse, talvez vou colocar em outra palavra, que tem que haver o diálogo. Então, o setor de compliance dialoga com outros setores. Eles têm que estar em sinergia, dialogando, em que pese, malgrado serem setores independentes. Essa situação que a doutora coloca não é compliance, mas pode ser fruto do compliance. Porque se ele detecta aquele problema, então um modo de prevenir uma solução possível, uma ação em razão daquele problema surgido, seria, por exemplo, um cuidado a miúde com a questão da satisfação do funcionário em termos ergonômicos, em termos médicos, apoio psicológico. Então, é um fruto de uma atuação do compliance. Pode ser que a empresa nem compliance tenha, mas ela verificou isso, então, intuitivamente, ela fez aquilo que um setor próprio já faria. Por isso que se diz que é uma coisa, é um bom investimento, porque com isso você poderá colher bons frutos. Claro que não é obrigatório ter compliance, mas isso no mundo inteiro começou a se entender que era a forma mais adequada e profissional de se fazer, que serão profissionais dedicados apenas a isso, não acumulando outras funções. Não sei se eu consegui responder, doutora Renata, a sua indagação. Sim, conseguiu perfeitamente. Nós temos uma visão que talvez de compliance fosse setorizados, e não é. Né? Na verdade, é uma soma de esforços para que a empresa possa, né, crescer e com isso trazer uma movimentação econômica para ela, né? Isso, e com um profissional responsável. Hoje em dia se chama de compliance officer. É o profissional de compliance responsável por isso, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, parece que nas próximas licitações não vão admitir empresas que não tenham um setor de compliance para licitar, para participar da licitação, entendendo que isso previne, inclusive, questões de bribery, que a gente chama de suborno, né? Corrupção, esse tipo de coisa. Outro questionamento, esse vem do nosso colega, o Leandro, ele faz a seguinte pergunta, doutor. O sistema de compliance, ele pode ser terceirizado ou ele tem que ser um setor dentro da empresa? Olha, isso muito se discutia. Eu já vi entendimentos dos dois lados, mas me parece, quer dizer, ou pelo menos não seria recomendável que na terceirização, se houver a terceirização de compliance, que era uma dúvida que se tinha, e se nós aqui criarmos todos os especialistas, a gente cria uma empresa de compliance e oferece para as empresas sendo terceirizado. Eu acho que essa terceirização, se esses profissionais forem para dentro da empresa para poderem ver a realidade da empresa e atuar, eu acho até possível, porque não está na lei dizendo que tem que ser empregado dela, e nós acabamos de ver que qualquer setor da empresa, qualquer atividade dela, seja meio, seja fim, poderia ser terceirizada. O que eu não acho recomendável, que eu acho que perde totalmente o sentido, é o contratar um escritório de advocacia externo que do seu escritório vai fazer supostamente o compliance da empresa, comparecendo a cada quinzena na empresa para ver os eventuais problemas. Isso não é um compliance, é um arremedo de alguma coisa que não dá para chamar de compliance. Né? Então, compliance é alguma coisa profissional. Profissional pressupõe pessoas que conheçam o seu mistério, atuem junto à empresa, saibam a sua dinâmica para, inclusive, detectar com a sua sensibilidade, com mecanismos próprios, os problemas, as dificuldades, os reportes e poder fazer ou apresentar as soluções possíveis. Excelente. Doutor Marcelo, mais uma vez gostaria de agradecer a sua atenção, sua paciência e responder todas as nossas questões. Eu gostaria de fazer as minhas palavras da colega que acabou de escrever aqui no chat, que ela disse o seguinte, a Priscila, falou assim, nós temos uma visão muito limitada do que realmente é compliance, né? E muitas vezes distorcida do que realmente é compliance. Mas a sua palestra trouxe para nós, assim, uma luz
que todas as nossas dúvidas foram sanadas com suas explicações e agora nós realmente podemos dizer que sabemos algo, pelo menos um pouco, sobre compliance. Queria agradecer mais uma vez a sua atenção, disponibilidade para conosco. Eu passo a palavra ao Dr. Marcelo. Doutora Renata, doutor Marcelo, como eu havia dito, achei a palestra sensacional, né? E eu apenas, né, até para que a gente não tome muito tempo do pessoal, né, não acho o cansaço, eu gostaria de fazer algumas provocações, não seriam provocações, né? Eu acho que o compliance também, ele vem muito, né? Primeiro porque demonstrou que esse excesso de demandas, né, ele tem um aspecto financeiro, né? Nós vimos aí durante a própria Covid-19 essa discussão de substituição de seguro, fiança, né, pelos depósitos recursais, né, gerou, em algum aspecto, caixa para as empresas, né? Então, eu acho que já nesse aspecto econômico, né, que nós estamos vivenciando ainda, né, eu acho que essa discussão desta atuação do compliance, eu acho que ela é muito interessante. Um ponto que eu me recordo de refletir sobre isso, muito se discutiu, principalmente na época da reforma trabalhista, essa ideia do excessivo número de ações, né? E eu lembro de escutar do próprio Poder Judiciário, falar, olha, mas a gente tem um problema, porque o Judiciário Trabalhista é a última rácio do processo, porque a gente tem uma fiscalização do trabalho, né? Então não seria uma crítica deliberada, mas eu acho que uma constatação que nós temos uma fiscalização do trabalho estrutural, né? Talvez institucional, deficiente, né? Então, eu acho que nesse ponto dessa conformidade também, por exemplo, se a gente fizesse um comparativo entre a questão tributária e a questão trabalhista, eu achei muito interessante, por exemplo, a MP 905, né, que depois ela foi revogada, que ela trazia eu não sei se isso iria funcionar perfeitamente, mas trazia uma nova perspectiva para o contencioso administrativo, né? Então, eu acho que esse eu acho um ponto, se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o que acontece com o CARF, eu não sei se o pessoal aí, eu também não sou advogado da área tributária, mas a gente vê muito essa ideia do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nesse ponto, dessa interpretação, essa conformidade com a lei. Então, acho que um ponto interessante é justamente esse aspecto, né, que nós temos, esse perfil no direito do trabalho de um judiciário que tem que ser a última ratio, não é nem crítica, mas tem que ser a última ratio, ele tem que preservar a lei, né? E a gente não tem esse perfil, né? Então, a MP 905, depois foi revogada pela 955, ele trazia muito disso, né? Esse contencioso administrativo, esse ponto. Outro ponto que eu acho muito interessante, talvez esse seja um ponto também do compliance, por exemplo, a reforma trabalhista, ela trouxe uma infinidade de possibilidades, né? Só que ela ainda tem, na minha opinião, uma série de problemas. Eu vou dar um exemplo muito rápido, né, que é o sistema do prêmio, né? Eu acho que ela tem até porque eu devo ter um tempo natural de sedimentação do entendimento do próprio Poder Judiciário, mas, por exemplo, eu acredito que esse acompanhamento também, que eu acho que isso também envolve, né, a atividade da própria advocacia, seria as questões, né? Por exemplo, o prêmio. Eu tenho que ter um desempenho superior ao ordinariamente esperado, né? Então, todo mundo bate muito, veio uma COSIT lá na questão tributária. O que é esse desempenho ordinariamente? Então, isso também gera um aspecto, né, de insegurança que, no meu modo de sentir, por exemplo, o 611-A e a negociação para aquela empresa que tenha uma interlocução permanente com o sindicato, também poderia ajudar nesta ideia, talvez, né, de segurança jurídica. Eu acho que é uma questão interessante. Por exemplo, o doutor trouxe muito bem essa questão do poder, exercício do poder disciplinar. Eu vejo também um outro problema, por exemplo,
Mau procedimento. O que é mau procedimento? Né? O regulamento da empresa, né? Os códigos de conduta ainda são muito... se a gente pudesse falar em boa-fé objetiva, né? De poder saber qual é a expectativa da empresa quanto ao comportamento do próprio trabalhador, né? Eu vejo que isso, principalmente em algumas empresas que já têm um porte de uma estrutura já um pouco maior, falta muito isso, né? Então, acho que é um ponto aí que eu também faria essa observação. O regulamento da empresa dizendo qual é o mau procedimento, o que se espera, né, dentro dessa expectativa, porque depois a gente vai para essa interpretação, foi um mau procedimento, ou não é? Então, acho que é muito bacana. Outro acho, ponto interessante, né, que eu achei que, e aí o doutor poderia até trazer a sua perspectiva, inclusive como, especialmente, né, não inclusive, mas especialmente como magistrado do trabalho. Por exemplo, eu acredito que a gente vai ter muita discussão, porque se abre essa discussão, por exemplo, ali no 442B, né, quando fala dessa figura que a gente ainda está... eu vejo que tem algumas decisões incipientes, né, o que é esse trabalho autônomo, não eventual, né? E eu acho que um ponto interessante, porque eu acredito que haverá ainda muita discussão nesse campo, né? O que esse 442B está possibilitando? E dentro dessa perspectiva, acho que de prevenção de risco, eu acho que uma ferramenta muito, né, que eu acho que houve até uma preconcepção, e depois eu acho que o próprio judiciário vem, com o tempo, aperfeiçoando a figura e reconhecendo, que é aquela transação de homologação extrajudicial, do 855B. Então, eu vejo que nesse acompanhamento, se a gente tiver, na minha opinião, um risco, né, a empresa assume um risco calculado nessa interpretação aí do que venha a ser esse trabalho eventual, trabalho autônomo não eventual. Mas ela entender que isso é um risco e que ela pode, né, dentro de boa-fé objetiva, etc., que ela pode minimizar esse risco, né, com essa homologação de transação extrajudicial. Então, eu acredito, né, que nessa perspectiva aí, né, dessas novas ferramentas também que acompanham a alteração legislativa da reforma trabalhista, eu acho que elas são ferramentas complementares e muito importantes, na minha opinião, para o que eu acho que é o direito do trabalho, encaminha-se muito, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, obviamente, eu tenho essa questão do retrocesso social, eu tenho essa minha opinião pessoal, mas dentro dessa perspectiva, eu vejo que esta sedimentação da reforma trabalhista e algumas dessas ferramentas trabalham muito na ideia de segurança jurídica, né? E eu acho que essa segurança jurídica, né, sistêmica, vamos dizer assim, ela contribui muito, né, para essa ideia do resultado compliance. Então, eu acredito, né, eu falei uma série de coisas, mas eu acredito que os pontos, né, que eu gostaria de questioná-lo é justamente, principalmente esses dois pontos, né, o que o 855B pode, né, dentro do como ele vem se firmando perante os tribunais, e dando só esse exemplo aí do prêmio, o que esse 611A, essa negociação que o Supremo aí vem dizendo que, beleza, é válida, né, o que ela pode contribuir dentro dessa perspectiva do compliance. Doutor Marcelo, são muitas coisas interessantes que o doutor colocou. Essa questão, assim, o compliance funciona porque eu atesto e verifico, na prática, que há grandes empresas com muitos empregados com poucos processos. E quando há uma discussão, é uma questão, assim, até uma discussão de entendimento jurídico, de tese jurídica, ao passo que outras empresas muito menores, todos os dias estão na justiça. Então tem alguma coisa errada. Porque, numericamente, se essas grandes empresas têm muitos empregados, elas deveriam ser mais demandadas, e não são. A diferença está nessa preocupação efetiva de se evitar justamente essa questão do passivo. E o que o doutor falou, eu concordo plenamente e falo até para os meus alunos. Eu acho que a advocacia moderna
depois que o advogado recebeu o cliente no escritório, fizer a entrevista, detectar as eventuais lesões que possam ser buscadas perante o Poder Judiciário, antes disso, deveria tentar abrir um canal de comunicação e diálogo com a parte contrária, não ter um contato com a empresa, informando que tem aquela situação para saber se ela tem algum desejo de sentar numa mesa de negociação para eventualmente entabular um acordo extrajudicial e ser levado à homologação. Ou seja, é uma atividade que eu não preciso tudo do juiz, não preciso tudo. Isso é uma visão realmente bem do Brasil, né? Tudo eu preciso do juiz e tudo tem que ser lide, tudo tem que ser briga. Então, e muitas empresas já estão agora verificando, fazem justamente uma análise de risco, eventualmente até o prêmio que foi, que não foi, se é ou não, vamos ganhar, vamos perder, não sei, mas há o risco, qual é o risco? Então, assim, e analisam isso, verificam isso e, eventualmente, se chega a um consenso, isso pode ser levado ao Poder Judiciário apenas para homologação. E isso eu acho que podia ser melhor explorado e podia se tornar uma rotina de todos os advogados. Claro que muitas vezes o advogado vai fazer contato e não vai ter nem resposta, mas muitas vezes vai ter resposta. E às vezes, tendo resposta, não vai chegar a um bom termo, outras vezes sim. Mas o compromisso do advogado é com a tentativa de colaborar, inclusive com o Poder Judiciário, porque ele também pacifica aquele conflito e já vai levar o Poder Judiciário uma situação na qual as partes, mostrando até bastante, como é que eu vou dizer, bastante maturidade social, resolveram os seus próprios conflitos sem precisar de um juiz. Então, eu acho isso aí bastante interessante, recomendo também em relação a isso. E quando isso acontecer, inclusive a verificação de análise de risco será feita. Agora, de fato, o que o doutor falou é que os sindicatos estão com esse poder pelo 611A, ele tem um poder bastante considerável agora, está até para ser julgado, né? Tem aquela medida que está no Supremo Tribunal Federal para saber da validade ou não das normas coletivas naquilo, né? Não sendo aquele padrão mínimo constitucional, não sei como é que vai ser a decisão. Mas, atualmente, dentro da filosofia da reforma, o negociado suplanta o legislado, prevalece sobre o legislado, a não ser nas matérias que a lei não admita, que estão lá no artigo 611b. Então, acho que ao final estamos falando da mesma coisa, na verdade, essa grande preocupação, e essa preocupação, quem sabe no futuro, não sei se eu estou idealizando demais, mas pode até colaborar com o próprio Poder Judiciário na diminuição da demanda. Diminuição essa que a doutora Renata até citou, já aconteceu em números, mas acho que também, em boa parte, pela vinda da questão dos honorários advocatícios de sucumbência. Isso fez com que muita gente assim, se policiasse e até se reprimisse, porque me parece que antes disso também havia um exagero muito grande, eram muitos pedidos às vezes até descompromissados, porque não tinha nada a perder. Agora parece que nós fomos para o extremo oposto. É o oposto. O trabalhador tem medo agora de entrar na justiça, porque é capaz de ele entrar, ser julgado procedente em parte, e ele sai devendo ainda. Vai explicar isso para ele. Não tem como. Então, espero que a gente chegue num equilíbrio, né? Porque não estamos nesse equilíbrio. E isso gerou uma redução na demanda. Agora vamos ver. Eu acho que todos nós queremos um litígio, uma demanda responsável. É isso que eu acho que todos nós queremos. E todos nós somos partícipes disso, advogados, juízes, membros do Ministério Público, servidores também da Justiça. Maravilha, doutor. Eu acho que esse é um caminho realmente que deve ser trilhado, e eu vejo que isso no dia a dia ele precisa, essa interlocução, ela precisa ser melhorada, né? Muitas vezes a gente fala, olha, vamos fazer um acordo, né? Propõe até, vamos fazer um acordo com o sindicato, né? Para melhorar esse entendimento sobre algum ponto. Não, vamos evitar. Então, eu acho que todos esses atores sociais, né, inclusive sindicato, empregadores e tal, eu acho que a gente tem algumas ferramentas que talvez a gente não esteja ainda totalmente ou culturalmente preparado, né? Nós somos do litígio, né? Então acho que a gente tem muito a caminhar. Mas de qualquer forma, né, eu acho que pelo nosso andar, eu gostaria, né, de encerrar a nossa palestra. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo realmente foi excepcional, a gente pôde discutir, eu acho que esse é um caminho, né? Trazer essas discussões, esses esclarecimentos, né? Quanto ao compliance trabalhista, né? Eu acho que esse
há uma mudança de perfil e a gente precisa realmente trilhar nesse sentido, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Renata, né, que esteve aí junto conosco, né, na Comissão de Direito do Trabalho, né, mais um evento que nós conseguimos, juntamente com o doutor Geia, né, do Cultural, podemos realizar, e mais do que tudo, né, eu acho que o doutor Marcelo expressou, né, o motivo da nossa reunião, é trocar essa ideia. Então, a todos que estiveram, que participaram, né, que nos prestigiou, a gente sabe aí que nesse momento a gente fez uma excessividade de lives, né, durante os nossos primeiros anos de pandemia. Então, todos aqueles que vieram, prestigiaram, interagiram, eu acho que isso faz parte desse espírito, né, da OAB, da comissão, né, e mais uma vez agradecer muito a disponibilidade do doutor Marcelo. Muito obrigado, viu, doutor? Então, me despeço de todos. Muito obrigado, obrigado a todos. Tá, e as considerações, doutora Renata, doutor Marcelo, se quiserem fazer, fiquem todos à vontade. Minhas palavras, as suas, só gostaria de deixar aqui que o doutor Marcelo, o senhor trouxe para nós que essa função social da empresa, né, o compliance vem nessa função social da empresa para um futuro, quem sabe, nós aí visualizarmos uma mudança que seja um capital social, né? Um olhar mais humano, mais empatia, mais solidariedade. Com isso, nós podemos construir uma sociedade um pouco melhor, diferente dessa que nós estamos vivendo atualmente. Queria agradecer mais uma vez, Marcelo, o doutor Baraghini, também meu colega de comissão, e a todos presentes aqui. Um forte abraço. Até a próxima, doutor Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.